SIC Esporte Clube. Oferecimento Master Moto. Conhecendo e realizando sonhos. Desmonza Tintas. Todas as cores que a vida tem. Excelente sábado para você, um dia daqueles em Porto Velho, né? Tem gente até se abanando, tá quente demais. Me mandaram hoje pela manhã um episódio dos Simpsons, com um dia muito quente lá, que serviria muito bem para ser um episódio deles aqui em Rondônia. Tá desse jeito, derretendo tudo. De qualquer modo, nós estamos animados, felizes da vida, prontos para falar mais um pouquinho sobre o esporte local do Brasil e do mundo. O slogan que eu uso no papo de redação serve aqui para o SIC Esporte Clube também. Um pé no planeta, outro na calçada. É com esse espírito que eu abraço o retorno de Sérgio Bazano, grande amigo, um irmão, que volta para debater com a gente. Falávamos agora há pouco nos bastidores sobre, poxa, 2 treinadores estrangeiros liderando o Campeonato Brasileiro. O que é que está acontecendo? E Nonato Neves, meu querido Nonato, o garimpeiro das histórias do esporte, que vai dar o bom dia dele com um abraço a esses fãs nossos, Nonato, porque as pessoas já estão parando a gente para falar sobre o programa. Prazer revê-lo. Bom dia, Domingos. Bom dia, Bazano. Bom dia a todos. Bom dia, o amigo do esporte. Hoje nós temos algumas informações sobre a participação dos alunos atletas de Rondônia lá nos Jogos da Juventude, os jogos estão acontecendo lá em Palmas, Tocantins. E hoje, por falar em homenagem, Domingos, vamos colocar aí, vamos exibir a matéria do Quilingue, o lutador aí, o cara incansável que está sempre aí. De vez em quando ele desafia alguém para lutar. Então hoje você vai, quem não conhece em Rondônia o Quilingue, né? Mas daqui a pouco uma matéria especial com o Quilingue e outras informações aqui também. Nós temos o dia 11 foi o dia do árbitro. Daqui a pouco nós teremos um vídeo aí de uma árbitra que mandou pra gente sobre um campeonato que começa hoje em Porto Velho. Então já vai uma homenagem aí para todos os árbitros aí de Rondônia e do país afora. Logo, logo vai ter o dia do VAR, você vai ver. O dia do VAR. Vamos comemorar o dia do VAR. Tem gente falando, Bazano, que esse gesto para alguns times no Brasil significa que a área grande ficou maior. Em alguns casos. Bom dia. Bom dia, Domingos. Os pênaltis aí que estão fora da área. O VAR ele deve estar contribuindo com algumas coisas, mas ainda é o fator humano que está ali também, né? Então ainda tem coisas que tem que ser ajustadas e nós já vimos que tem diferença entre algumas interpretações e quando ele deve entrar no Brasil e fora. Então, bom dia a todos. Fiquei 2 semanas fora. Tive uma semana grata que eu fui em Manaus. Assim. E fui logo na sequência da final lá da Série D do Manaus Futebol Clube. E você vê que às vezes, como um time que começou há pouco tempo, de uma cidade grande, lotou aquele estado, que é um estado enorme, né? Manaus, que na década de 70, os times lá chegavam até a semifinal do Campeonato Brasileiro. Você vê que teve um time profissional, começou, chegou à final, acabou perdendo pro Brusque, né? Mas lotou lá aquele estádio, que é um estado muito grande. Então, deu quase 40 mil torcedores, né? Foi por aí. Né? Então, ou seja, a cidade abraçou esse time e tomara que ele continue projetando para nossa região norte, voltar a ter times na Série A, na Série B, né? Ele passou para a Série C, né? E fica de exemplo aqui para Rondônia. E quem consegue também levar muita gente ao estádio lá em Manaus é o futebol feminino. Lá tem uma equipe do interior do estado. O time do Iranduba. Iranduba é forte. Foi vice-campeão, né? Vice-campeão, é um bom time. Foi bem longe no campeonato. Disputou até Libertadores lá. Isso, acho que foi vice-campeão da Libertadores, inclusive agora esse ano. Isso mesmo. Nessa semana aconteceu o lançamento do projeto social Voar, que tem o objetivo de incentivar a prática de esportes com crianças e adolescentes na zona leste de Porto Velho. É essa a história que nós vamos começar contando, meu querido Nonato? Vamos começar. Cerca de um mês atrás, Domingos, menos de um mês, a gente exibiu aqui uma matéria mostrando as dependências do local. É verdade. Agora aconteceu realmente o lançamento com a presença das autoridades, das crianças recebendo uniformes. Vamos com a matéria. Isso é muito legal. Sem áudio. A gente achou que nós aqui no estúdio estávamos sem áudio, daí eu descobri que você aí na tua casa também está sem áudio. Então nós vamos resolver isso rodando o quadro Piloto Cabeça
Depois a gente volta com essa matéria, o quadro Piloto Cabeça, você sabe, é um SOS João Paulo que nós criamos aqui, junto com a Secretaria de Saúde. Dá agora? Não é para chamar a matéria agora. Ah, não é para chamar a matéria agora porque estamos com um problema de áudio. Ok, a gente volta a falar do Brasileirão, então. E o tema que seria o mais adiante, que eu conversei com o Bazzano e eu peço ao Nonato que nos ajude, que é a curiosidade, não sei se essa é a palavra certa, do Brasil ter 2 estrangeiros tão bem no Campeonato Brasileiro, liderando. Um tem um timaço, que é uma seleção, o outro tem um time mais mediano, que também está bem. Hein, Bazzano? Inclusive o Jorge... Sampaoli. Não, o Jesus. O Jesus. O Mister, né? Mister. Como ele gosta de ser chamado. Ele essa semana ele deu uma entrevista e ele falou sobre isso e já queria criar uma polêmica, mas eu entendi o que ele falou. O que ele quis dizer é que às vezes nos técnicos do Brasil, de uma maneira geral, eles acabam tendo mais jogadores habilidosos, né? E até pouco tempo atrás que resolviam com a sua categoria e técnica. Isso foi acabando, né? E lá eles tinham que acertar mais os times, né? Taticamente e tecnicamente. Então ele acha que talvez essa tenha sido na formação, na gênese da formação do técnico brasileiro, né? Que não é uma falha, mas é uma característica, por isso que agora, como eles melhoraram a técnica lá, eles podem estar um passo à frente agora que os nossos. Muito bom. E então, ele mais ou menos isso não foi com tom jocoso, nem de... ele elogiou o brasileiro. Nem soberbo. Foi ele que falou que tem 16 times, ele considerou isso, 16 times campeões brasileiros, 17. Que... Quando a gente fala que o campeonato nacional, o campeonato brasileiro é o mais difícil de ser disputado, não é o mais... Claro, o Real Madrid é o melhor time do mundo, hoje os times da Inglaterra, claro, se eles jogassem aqui, teriam dificuldades também, por causa das distâncias, etc e tal. Mas o time é muito melhor. Aqui há um equilíbrio muito grande. Sim. Então, é isso. Se você pega os últimos 20 anos na Itália, é 15 da Juventus. Você pega os 20 anos na Alemanha, é 15, 16 do Bayern. Aqui você pega os 20 anos, né? Cada ano exatamente. Não então tem é um campeonato muito mais difícil, né? E você ainda tem os times menores que são campeões. Nós tivemos o Guarani campeão nacional, nós tivemos a Copa do Brasil, nós tivemos o Paulista, Jundiaí, tivemos Santo André, tivemos Criciúma, tivemos Juventude. Então o futebol brasileiro é um futebol diferente mesmo. É verdade. Concorda, Nonato? Concordo, é isso mesmo. Nosso campeonato, eu estou vendo aqui, por exemplo, a classificação, você vê aqui tudo pertinho ali, a classificação: Flamengo com 39, o Flamengo com 39, o Santos com 37, o Palmeiras com 36, temos o Corinthians com 32, o São Paulo com 31, o Internacional com 31 e o Bahia com 30. Olha o Bahia lá, entre 7. Já foi campeão brasileiro, 88. Já foi campeão brasileiro. Terminando hoje, que encerra o primeiro turno, então, né, são 6 pontos de diferença. 6 pontos, e todo mundo ainda vai jogar pelo menos uma vez com o outro, ou seja, você diminui para 3 pontos. Pode mudar isso aí, é verdade. Palmeiras e Flamengo tem um jogo em São Paulo. Se o Palmeiras ganhar, ele empata com o Flamengo nesses 3 pontos. É verdade. Tô dizendo. E nesse final de semana tem Flamengo e Santos. Ou seja, alguém vai perder ponto. O pessoal fala da decisão antecipada, não é porque o brasileiro gosta de falar essas coisas, que ainda acho que é cedo. Mas tem uma coisa que eu queria pontuar. Fala. Que em homenagem ao grande cronista esportivo, o narrador Osmar Santos, tem hoje quem levar esse título de campeão do primeiro turno no Campeonato Brasileiro, que não existe, né? Ganha um troféu simbólico do troféu Osmar Santos. Eu acho que vale a homenagem. Acho que vale a homenagem. Homenagem ao nosso grande ícone do rádio, tá louco. Agora sim, a matéria vem do jeito que tem que ser, com áudio. Por favor, meninos. O lançamento do projeto foi realizado no Núcleo de Operações Aéreas. Representantes do Estado, a comunidade e alunos do projeto participaram da abertura. O projeto Voar traz um incentivo ao esporte nas modalidades de natação, futebol e artes marciais a crianças e adolescentes de 9 a 15 anos de idade. As atividades estão previstas para iniciarem na próxima semana no Núcleo de Operações Aéreas. O local já está preparado para receber os alunos. Conta com piscina de natação, campo de futebol e tatame. Ao todo, 230 crianças foram selecionadas para o projeto, entre elas crianças com necessidades especiais. A inscrição foi gratuita e todo o material utilizado na prática dos esportes também foi doado pelo projeto. Segundo o governador do estado, além do esporte, a iniciativa leva crianças à disciplina, respeito, união e traz melhorias no rendimento escolar. Foram investidos cerca de R$ 2 milhões no projeto
recursos da Justiça do Trabalho. Essa união, né, que existiu e que está se iniciando agora, né, com o Ministério Público do Trabalho e, enfim, e com todos os órgãos, a união com a SESDEC, né, também para desenvolvimento desse evento, né, da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, é muito importante. Muito bem, agora tá valendo então, Nonato. Valeu. Você viu aí, então? Agora tá valendo. A matéria aí, muito importante, a criançada vai participando acho tão aí bonito com várias isso, modalidades esportivas. Eu acho tão bonito isso. Legal. Eu acho tão maravilhoso. Ótimo, ótimo. A gente pede tanto isso, tá, Bazano? O esporte nos bairros, o esporte alcançando a criançada. Eu acho que é a união mesmo, né? Em sistema, a sociedade de uma maneira geral, o colégio, aí parabenizar o governador que está, né, dando apoio. Eu acho que tem que ter essa união, porque esporte, primeiro, é uma coisa lúdica, depois é uma coisa disciplinar. Perfeito. E quem sabe depois Perfeito. a parte profissional que a gente vai ter, que a gente sabe que tem 2% das pessoas que têm alguma habilidade esportiva. Perfeito. E aí a gente sabe que nós estamos perdendo esses nossos 2% por aí nesse Brasil. Depois eu quero que você fale pra mim, Bazano, pode ser em off, a tua opinião sincera sobre o Mano Menezes. Ele é palmeirense, né? Mas isso aí vai ficar pra cervejinha, não vai ser aqui. Uma correção, o nome dele não é mais Mano Menezes, é Mio Fratello. Mano é coisa de corintiano. Vamos ao quadro, esses caras não tem jeito. Olha, eu vou dizer uma coisa. Bonita aquela camisa número 3, hein, cara? O menino fez 3 gols, bonita camisa. Tem o número 3 do Corinthians, é um horror. A Nike precisava parar, mandar embora os caras lá do desenho. Meu Deus do céu, Mas camisa em homenagem à invasão. A ideia é genial. É genial, porque Mas a camisa ficou um horror. Eu tenho vários amigos corintianos, inclusive o Domingos, né? E, de fato, o maior deslocamento de pessoas no mundo, sem ser por motivos de guerra, foi Corinthians contra o Chelsea lá no Japão. Né? E o maior deslocamento do Brasil interno foi Corinthians contra o Fluminense em 76. É verdade, as invasões. Então é uma coisa que é impressionante mesmo. É impressionante, é histórico. Vamos ao piloto cabeça. A Master Moto Honda está conosco, ajudando a conscientizar a cada um de nós, pilotos de cada dia, a pilotar com mais segurança e maestria. Até rimou. Vamos lá. Piloto Cabeça. Oferecimento Master Moto. Conhecendo e realizando sonhos. Ser visto. É tão importante ver como ser visto, principalmente quando a gente se fala de motocicleta. Na maioria das vezes, quando acontece um acidente, os motoristas alegam que antes do acidente não observaram, não viram o motociclista. Os pontos cegos dos motociclistas são os carros, os ônibus, os caminhões. Porque na maioria das vezes, eles não conseguem ver a chegada do motociclista. Não é seguro passar entre as filas dos carros, da maioria que o pessoal conhece como corredor, porque muitas das vezes pode haver uma mudança de direção repentina e você pode findar participando de um acidente, se colocando em risco. O que o motociclista pode fazer para ser visto é se colocar ao centro da pista como se fosse um automóvel ou à sua esquerda e de preferência fazer com que o motorista que está à sua frente observe pelo retrovisor ou pelo espelho central, diminuindo a possibilidade de se colocar em um ângulo cego do automóvel. E essa foi a dica de hoje do quadro Piloto Cabeça aqui da Master Moto. Muito bem, o piloto cabeça é o ponto cego, Bazano. É importante essa dica aí, porque talvez alguns motociclistas em início de carreira, né? Tem alguns pontos realmente que o motorista não consegue enxergar, então ele tem que se fazer, né, ver. Então você viu que a dica foi certinha ali, é importante. Por exemplo, o cara acha que o motorista está vendo e acaba
batendo. Acontece, E nesse infelizmente. caso, o motociclista é carne ou é carne no asfalto ou é carne no ferro, ele perde. Uma coisa que acontece muito é o motociclista pegar aquele corredor ali, ficar entre os carros. Perigo, ele acabou de falar, né? Sempre tem alguém atravessando esse corredor, não vê o motociclista. Muito bem, esse quadro eu adoro. Aliás, o pessoal da Master Moto é sensacional, como é também muito precioso a turma da Desmonza Tintas, que patrocina esse nosso espaço de esporte, que já Com recebe a certeza os partir da... motociclistas estão ligados aí no Ligados, quadro, ligados. acompanhando. Semana que vem já recebemos também a parceria já com o quadro Cuide-se Bem, que vem lá do Instituto do Joelho e da Companhia do Movimento. Vamos falar sobre lesões ou pré-lesões, evitar lesões ortopédicas ou cuidar bem delas depois de acontecido. A turma da Alessandra do Sebino vai nos ajudar com essas dicas aqui. Legal, né? Além da Casa Prado, que veste este apresentador, que anda barbudo e as pessoas não estão me reconhecendo. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do nosso SIC Sport Clube. O programa de esportes da SIC TV Record, Domingues, Nonatinho, Bazaninho e você em casa, você na empresa, você acompanhando a gente através dos aplicativos. Muito obrigado, essa equipe toda agradece demais a tua audiência. O SIC Sport Clube hoje homenageia o boxeador Quiling. Ele que por causa da idade já teve que provar que estava em boas condições de saúde física e mental para conseguir lutar. Tem histórias para lá de interessantes. É meio que um baú que a gente abre de vez em quando aqui no programa com histórias de desportistas que ainda fazem história, né? Ainda fazem. Podemos dizer que não, né? O Quiling disse que está aí, à espera, aguardando alguém para lhe desafiar, que ele está pronto, ele vai e Mas luta ele mesmo. está teimoso assim. E por falar Esses dias eu fiz um vídeo sobre persistência e teimosia. Acho que o Quiling já está pulando para teimosia. Mas um abraço. Fala aqui. Não, é que ele estava esperando, só lembrando agora do Quiling, é que ele iria jogar ontem, né? O jogo que iria acontecer ontem, aquele jogo com a vinda do Romário, do Popó, não, foi adiado. O jogo foi adiado, de acordo com a assessoria da deputada Mariana Carvalho e do vereador Maurício, foi problema de agenda do Romário, agenda do Popó e de outros ex-atletas que estariam participando desse jogo aqui em Porto Velho. Então vai ser uma outra data. E o Quiling já estava se preparando para esse jogo para enfrentar o Popó. Eu quero dizer para você, Bazaninho, que não adiantou o lobby do SIC Sport Clube, eu não fui convidado. Não adiantou o lobby. Adiaram o jogo. Talvez seja para não mandar um convite oficial. Né? Esqueceram da lista. Pode ser. Vou ficar nesse consolo aí. Acho que eu estou meio abalado hoje ainda. Coisas minhas. Vamos lá com o SIC e o Quiling, por favor. Luvas e materiais de boxe ainda não estão aposentados. Ficam aqui na estante que exibe troféus e medalhas da carreira de sucesso de um dos maiores campeões de boxe de Rondônia, Quiling. Tinha uma revista chamada Killer, Matador, Sanguinário, Assassino. Aí quando eu me alistei, quando eu entrei no quartel, eu me parecia como Quiling, assim, não é que eu era matador, é que eu era magro, pequeno, eu era o último do pelotão. Aí me chamava de Quiling, aí eu me zangava, eu brigava porque me chamava de Quiling. Aí até o comandante de companhia me chamava de Quiling, aí pegou. Aí depois eu já lutava boxe, comecei a lutar boxe em 1962 no Pará, depois lutei em Manaus, aí já essas lutas todas, aí nasci e me criei aqui em Porto Velho. Aí passei a adotar como Quiling. Aí, hoje em dia, ninguém me conhece por Francisco Gomes, só conhece por Quiling. Aí eu adotei Quiling. Ele sempre foi da categoria peso-pena, até 65 quilos. Nas competições nacionais, ele sempre estava solitário, como neste brasileiro, no Rio de Janeiro. Nada intimida esse lutador, nem a perda de um dos pulmões ainda jovem. Hoje, mesmo com a clavícula quebrada, ele também se dedica ao futebol. Além das lutas ao longo da carreira, Quiling também acumula amigos. Entre eles, ninguém menos do que Acelino Popó. Esse aí, magrinho, ao lado do Quiling. É meu ídolo. Eu lutei com ele, ele tinha 16 anos, eu tinha 40. Mas hoje em dia, vou fazer em janeiro 65, ele já deve ter seus 45 anos, mais ou menos. Aí ele está aposentado e você é nada. Não, a minha genética é diferente.
tá? Do jeito que vier, eu acho que eu vou parar se é 80, 90, mas a minha perspectiva de vida é de 100 até 105 anos. A última luta do Quiling foi em 2010, aqui em Porto Velho. Mas como adversário era 10 anos mais novo e 30 quilos mais pesado que ele, a Confederação Brasileira de Pugilismo fez uma série de exigências. Entre elas, essa declaração aqui, feita em cartório, ele assumindo toda a responsabilidade sobre o que viesse a acontecer. Então, Quiling, como é que foi essa história? Como é que foi a luta? Deu tudo certo, né? Não, deu tudo certo. Aí eu fiz a declaração, foi em cartório. Se eu fosse a óbito, eu era o único responsável. Aí fui na psiquiatra pegar um atestado que eu não estava doido. Fui no cardiologista, peguei para saber que estava tudo. Aí encaminhamos para a CBP, Confederação Brasileira de Pugilismo. Aí ela disse, então tá tudo ok, te vira. E a luta? A luta ganhei por nocaute técnico no primeiro round. E eu, que não sou boba nem nada, peguei uma aula básica com o campeão. Tudo muito de leve, não esquecendo que Quiling está em recuperação ainda. Mesmo assim, ele lança um desafio. Até o final do ano, se Deus quiser, eu já volto a lutar. Estou desafiando qualquer um. Em janeiro eu faço 65 anos, mas eu me sinto um garotão, com 22, 23 anos de idade. E quem quiser desafiar, no final do ano, eu estou à disposição para qualquer um, independentemente de idade. É o peso. Meu peso é 64 quilos a 65. Muito bom. Então o Popó tá aposentado, o Quiling não. É isso, Donato? Minha genética é diferente. Ele... mas o Quiling tá aguardando aí alguém aí para lutar, voltar a lutar. Muito bom. É sensacional. Renove e inove com Desmonza e a Souvenir em qualquer uma das nossas 10 lojas em Porto Velho, Rondônia. Você encontra o que há de mais moderno na hora de pintar a sua casa ou empresa. Renove e inove com a Desmonza e a Souvenir. Quem precisa de assistência técnica também encontra aqui. Seja com os nossos vendedores ou consultores técnicos, sempre temos o melhor a lhe oferecer na área de tintas automotivas também. Você conta com as tintas Wanda, para fazer do seu carro o mais bonito. Tintas industriais e de serigrafia também você encontra aqui. Pensou em tintas? Pensou Desmonza. Desmonza Tintas, todas as cores que a vida tem. Endereços na tela, telefones também. E a beleza, a qualidade, o acabamento, o cuidado da família Bellini com as lojas e o modo como nós somos atendidos em todas elas. Equipe altamente capacitada, dedicada, conhece dos produtos. Você ganha muito do agregado quando você chega numa loja Desmonza Tintas. É diferenciado, vale a pena conferir. Você já conhece e sabe que essa é a marca de qualidade quando falamos de tintas aqui em Rondônia. Beijo grande, Bellini, a família toda, Cris, obrigado pela força. O Six Sport Clube agradece, lembrando que nós reprisamos o programa aos domingos na nossa Record News. E esse vídeo da Silvana, o que é, meu querido Nonatinho? É que começa hoje aqui em Porto Velho, é a abertura hoje de um campeonato de futebol 7, vai ser lá na Finca. É um campeonato com a participação de mais de 60 equipes. Ela é uma das coordenadoras, ela é da Federação de Futebol 7 aqui de Rondônia e mandou esse vídeo convidando aí a população para participar, prestigiar os jogos. Show de bola. Olá, Domingos Júnior, Bazano, Nonato Neves. Hoje na Finca começa a Copa Society na comunidade com realização da Rondônia Esporte nas categorias Sub-7, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, adulto masculino, máximo 35 mais masculino, com participação de 64 equipes. Os jogos vão ser aos sábados, domingo e nas quarta-feiras, todos na Finca. O campeonato termina dia 19 de outubro. Convido os amantes do esporte a prestigiar a competição. Um grande abraço ao Domingos Bazano e Nonato Neves. Maravilha, ainda encerrou com a logomarca da federação. Gostei. Abraço, boa sorte. Legal, né, Bazana? É importante. Final de semana tem que ter atividade esportiva, né? Nos bairros, no centro, para todas as idades. Você tem que, né? É lúdico, faz bem para a saúde e às vezes, né? A juventude não tem o que fazer, começa a fazer coisa errada. Então vai jogar bola, vai brincar, vai disputar um campeonato e parabéns aí. O Nonato, a Rondônia está participando da fase regional dos jogos, é isso? Isso, só aproveitando aí o vídeo, o alusão da Silvana e já parabenizando todos os árbitros aí que nesta semana, né, dia 11, agora, quarta-feira passada, foi o dia do árbitro. Então, parabéns para todos os árbitros aí de Rondônia e do país afora. Esses
dias eu tô... E Vênia as mães dos árbitros. Esses dias eu lembrei do Becão quando eu fui jogar uma partida Jogava no time do Estadão ainda, tinha um jornal na época, que ele falou do meu brinco. O senhor vai onde com essa argola? E agora essa semana eu voltei a brincar, fui bater uma bolinha com o pessoal da Bethesda, um jogo contra o Itaú. Eu entro em campo no segundo tempo, todo faceiro, a hora que eu caí, ainda bem que eu não ganhei amarelo, não ganhei por bondade. Acho que é por causa do Six Sport Clube, eu fui isso com a minha cara. E essa argola, jogador? E essa argola? Mas não pode, porque pode machucar. Machuca, mas é falta de hábito. E aí, Nonatinho, e os jogos? Pois é, os jogos começaram no meio da semana e Rondônia está participando da fase regional norte dos Jogos Escolares da Juventude. Nós temos aí algumas imagens que foram enviadas pela assessoria do governo de jogos aí, olha aí, que legal. Atletas de Rondônia participando desses jogos que acontecem lá em Palmas, Tocantins. Disputa nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol. O handebol masculino perdeu os 3 jogos, já está fora da competição. Rondônia foi para o Joé em Palmas com 16 equipes. São 152 alunos atletas. Os jogos encerram amanhã. E os melhores vão para a fase nacional, que será em novembro em Santa Catarina. Então, e eu estou vendo aqui que nós temos chances ainda de passar para alguma fase. Nós temos aqui no basquete, nós temos chance de passar para a fase nacional. No basquete e também nós temos aqui no handebol. Estou com algumas informações enviadas aqui pela Aurimar, que é do governo do estado. Legal. E nós temos chances então, e os jogos encerram amanhã, então ainda tem gente jogando aí. O Bazano e Nonatinho, entrou água no torneio da CAERD lá ontem, porque eles estavam jogando a final de 50 anos CAERD, um torneio em comemoração a esse cinquentenário, e o time da imprensa ganhou por 4-2. Foi isso mesmo. Ou eles fizeram uma jogadinha para a imprensa ficar feliz, ou entrou água mesmo no encanamento. Eu acho que vazou água pelo cano, viu? Vamos lá, vamos então. Vamos pro intervalo, a gente volta com a CAERD A torneira... A torneira vazou. Vamos lá. Rapidinho, fiquem por perto. SIC Esporte Clube. Oferecimento Master Moto, realizando sonhos. Desmonta tintas, todas as cores que a vida tem. Muito bem, estamos de volta. A gente comentava aqui no intervalo sobre os jogadores brasileiros do exterior e o treinador do Paris Saint-Germain, ao falar sobre a polêmica Neymar, já está com o saco cheio dessa história, vai pôr para jogar, mas alguém perguntou, Bazano e Nonato, sobre a dificuldade dele em Paris. Aí o treinador do Paris Saint-Germain falou assim, difícil em Paris, morar em Paris, jogar em Paris é difícil. Ele deu risada, poxa, se é difícil morar e jogar em Paris, vai ser fácil onde, né? O cara tá... Então vamos aí com a matéria do torneio da CAERD. O torneio da CAERD, imprensa 4-2. Eu acho que o Nonatinho apostou no time da imprensa e ganhou uma bolada. Vamos lá. O jogo foi no campo da 17ª Brigada. Foi o encerramento do torneio em comemoração aos 50 anos da CAERD. É muito importante. São 50 anos que a CAERD está completando. E nada mais, nada menos que a gente tem que... os funcionários, eles estão muito felizes, porque cada um se doa, cada um se dá mais pela empresa, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, mas os funcionários são felizes porque existe esse laço de amizade entre nós. O jogo entre os dois times veteranos da CAERD e da imprensa já é tradicional. Esse já é o 4º confronto entre esses dois times. E agora está tudo empatado. Esse é o jogo da verdade. A gente tem essa amizade há muito tempo e para nós é um privilégio ser convidado para a comemoração dessa empresa tão importante para todos nós em Rondônia. Quem abriu o placar foi o time da CAERD, que sofreu bastante o jogo inteiro para depois segurar o time da imprensa, que veio para cima. Foi difícil, todo mundo se dedicando, né, disputando, mas parabéns para a imprensa que ganhou de 4-2, né? Mas isso ficou bacana. Um dos gols da imprensa foi do atacante Chapolin, que foi convocado para narrar o próprio gol. Foi uma jogada ali de esperteza minha, de atacante, né? O escanteio bem batido, o Thiago cabeceou, o goleiro fez uma defesa boa, ela bateu na trave e sobrou sozinho, só empurrei para dentro. Só faltou gritar
Gol! Mas teve comemoração na entrega do troféu e na merecida confraternização. Afinal, aniversário tem que ter festa. Isso aí é o pé quente do interminável Agdo Melo. Essa que é a grande verdade. Eu saio em defesa do meu treinador, que não me convoca. Vamos com a reforma a licitação que o aí. Bazzano não acredita. Uma licitação aí já está em andamento para uma reforma no estádio Aloysio Ferreira. E a Andréa Fortini, a colega Andréa Fortini, foi ouvir o Jobson Bandeira, que é da Sejusel, sobre esse assunto. Vamos aí. A licitação é uma das palavras que mais me dá medo. Vamos lá, por favor. E tem novidades aqui no estádio Aloysio Ferreira. Está aberto um chamamento público para a reforma do local. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o superintendente da Sejusel, Jobson Bandeira. Então vai ter um ajuste aqui muito grande para atender principalmente os laudos, né? Que o Aloysio sempre tem problema. Sim, isso foi uma das ações que a gente tentou achar como solução, por conta de que quando a gente recebeu a Sejusel, já estava o campeonato já quase em andamento, né? Então, em janeiro entramos, em fevereiro já tinha a execução do campeonato e visualizamos que tem muitos problemas por conta dos laudos, por conta das ações, a gente sofre muito com isso. E aí já tinha uma verba destinada para cá, para a gente fazer a cobertura do Aloysio, só que o projeto estava errado. Aí o que nós fizemos? Ou a gente perde 1.600.000 ou a gente faz alguma coisa. Então o que a gente fez? A gente revitalizou o projeto, peguei todas as demandas que o bombeiro pede, que a vigilância sanitária pede, então todos esses que tem nos laudos, e vamos arrumar isso aí. Então pronto, então pegamos essa verba para fazer isso, vamos fazer isso com R$900 mil, e ainda vai sobrar aí mais 600 para que a gente possa fazer novas adequações, como a questão da segurança, onde fica a parte da segurança, onde fica a parte da saúde, que é a ambulância. Então são essas ações para que a gente possa atender melhor os clubes, né, da capital e do estado de Rondônia. Então até 11 de outubro essas empresas têm que buscar para fazer parte desse chamamento. Isso, aí eles já sabem quais são os procedimentos, passar pela Supel, fazer o cadastramento, e aí quem ganhar, eles têm o prazo ali para entregar para a gente essa obra e deixar o Aloysio aí em condições para que a gente possa ter nos próximos campeonatos, não ter essa dor de cabeça toda. A questão da iluminação, que é muito cobrada, então nesse ponto a gente vai estar trabalhando também e fazendo a melhor forma possível para que isso aconteça. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Então é isso aí, um estádio Aloysio mais dentro da conformidade para atender os laudos, principalmente para jogos aqui dentro do estado. Nós voltamos aos estúdios do SIC Sport Clube. Muito bem, esperamos que dê certo até que nós consigamos ter realmente um estádio como a cidade merece e times de futebol como a cidade merece também. Estamos caminhando para isso. Boa, André, obrigado. Vamos falar de taekwondo ou taekwondo, porque o professor Paulinho Batista, o meu mestre de aikido, gente que eu amo, está vendo agora o programa e mandou um abraço para todos nós. Obrigado, Paulinho. Uma alegria, uma honra contar com a sua audiência. Você vai gostar dessa matéria agora com a nossa lutadora Cristiane, rondoniense, conquista títulos, é pioneira no esporte. Cristiane Paiva mora nos Estados Unidos, tá voltando para lá, né? Tá voltando. Vamos lá com a Cristiane, então. Disciplina, força e concentração. O taekwondo é uma luta marcial que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário dos esportes. E para quem pensa que nesse universo só tem espaço para homens, eu apresento a Cristiane Paiva Lima, uma rondoniense natural de Guajará-Mirim, que está conquistando o mundo. Eu comecei, na verdade, no Ceará. Eu sou filha de Rondônia, sempre quis fazer arte marcial aqui, mas estava ocupada com dança, com natação, com vôlei. E quando eu mudei para o Ceará, Fortaleza, eu comecei o taekwondo assim, por um acaso, né? Que eu não acho que foi por acaso, destino. A paixão pelo esporte começou com o irmão, que também era lutador. Foi então que Cristiane trocou as sapatilhas de dança pelo kimono. No dia que eu entrei na academia, eu pisei no método e falei, é isso que eu quero fazer. Não sei se vai ser pro resto da minha vida. A lutadora, que hoje é mestre em taekwondo, conta que 5 anos depois que começou a lutar, se mudou para os Estados Unidos, onde junto com o marido abriram 2 academias. Uma grande vitória para a mulher que enfrentou muito marmanjo na luta e na vida.
Mas as dificuldades e o preconceito não pararam essa mulher, tanto que ela fez história no esporte. Ela é a primeira mulher do Ceará a conseguir a faixa preta no taekwondo e a primeira mulher do mundo a ter faixa preta no jiu-jitsu e no taekwondo. Nos Estados Unidos, na verdade, eu não enfrento as dificuldades que existem aqui. No passado existia muito mais essa parte de falar que não tinha quase, você vê, de 10, não vou dizer nem 10, antigamente 100 homens e uma mulher, né? Treinava e geralmente não chegava nem a preta. A lutadora conta que enquanto nos Estados Unidos, onde ela mora até hoje, os homens não ligam de ser treinados por uma mulher, aqui no Brasil, ela percebeu que muitos têm vergonha de falar sobre isso. E por falar em mulheres, Cristiane desenvolveu um projeto de defesa pessoal para meninas adolescentes americanas em idade escolar. Então eu desenvolvi... Muito bem, pena que não dá tempo, é só encerrar falando desse projeto maravilhoso. Voltaremos com mais Cristiane numa próxima oportunidade. Aliás, parabéns para a atleta que nos orgulha, né, Bazano? Orgulho para todos nós rondonienses. Parabéns, bom final de semana cheio do Campeonato Brasileiro. Parabéns, ótimo fim de semana.